Será que fundos imobiliários são realmente bons ou não vale a pena a longo prazo? O que é melhor, fundos imobiliários ou ações? Quais as principais diferenças e o que acontece na prática se você investir por 5 anos? Hoje nós vamos falar sobre renda passiva com fundos imobiliários. Eu vou abrir a minha carteira e eu vou te mostrar o que de fato aconteceu. Eu testei por 5 anos, tá? E eu quero te mostrar aqui nesse vídeo quanto rendeu, se valeu a pena, quais foram os fundos imobiliários que eu investi, quais foram os dividendos de cada mês, de cada ano, qual foi a evolução do meu patrimônio, se renda passiva com ações é de fato melhor. Eu vou te mostrar tudo para que você tire as suas próprias conclusões. E olha só, antes de tudo, fundo imobiliário é uma forma de um investimento coletivo onde você junta um grupo de pessoas para investir no mercado imobiliário. Pode ser para comprar imóveis, por exemplo. Então imagina o seguinte, um fundo imobiliário que tem 26 imóveis e esses imóveis valem juntos 6,4 bilhões de reais. Para alguém comprar esse conjunto de imóveis sozinho seria bem difícil, mas se junta um grupo de pessoas, fica muito mais fácil, concorda? Então olha só, se cada pessoa comprasse uma fração, uma parte, uma cota desse conjunto de imóveis, esse conjunto de pessoas conseguiriam comprar grandes imóveis, grandes fundos imobiliários. Então imagina, se juntasse 626.958 pessoas e cada uma dessas pessoas comprasse em média 93 cotas a R$106, daria em média 6,4 bilhões. E essas pessoas conseguiriam comprar todos esses imóveis. E qual que é a grande vantagem disso? Esses fundos, eles geram aluguéis ali todos os meses. E esses aluguéis, eles são distribuídos mês a mês ali para os cotistas. A verdade é que qualquer pessoa hoje maior de idade que tenha uma conta bancária e acesso a uma corretora consegue comprar fundos imobiliários. É algo simples de fazer, tá? E esse exemplo que eu acabei de te dar aqui é o XPML, um fundo imobiliário que tem 26 shoppings e hoje você consegue comprar uma cota a R$106 e cada cota rendeu no último mês 92 centavos. Então esses são os fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários com imóveis em vários segmentos, galpões logísticos, escritórios, shopping, você pode escolher. E já as ações é parecido, mas é você comprar uma pequena fração de uma empresa. Geralmente as ações podem ter um potencial de valorização maior no longo tempo, justamente porque empresas tendem a crescer e a se desenvolver mais no longo dos anos. Porém, esse crescimento não é garantido e o preço das ações costuma oscilar mais, sendo mais instável do que os fundos imobiliários. Cada um tem as suas características e vantagens. Já os fundos imobiliários pagam aluguéis mensais e no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles são isentos de imposto. Então, o rendimento ali, os aluguéis são isentos e tem uma volatilidade muito menor do que as ações. Então, cada um tem as suas características, as suas vantagens e as suas desvantagens. E olha só, eu já tô aqui no meu painel e eu quero te mostrar a evolução do meu patrimônio aqui em fundos imobiliários aqui nos últimos 5 anos. Eu vou colocar 10 anos aqui para você ver de fato o que aconteceu. Então, olha só. Primeiro ponto aqui é que já tem 5 anos que eu estou investindo aqui em fundos imobiliários. Você pode ver que eu comecei aqui em 2020. Só que durante o período inicial, eu tava aprendendo, eu tava vendo como funcionava, conhecendo mais, estudando. Então, o que é valuation, o que é equity, qual que é o ROI, como que lê um balanço patrimonial, como que de fato eu consigo ver se aquele fundo imobiliário ele faz sentido, tá na minha carteira ou não. Então, meio que eu tava estudando sobre esse mundo e eu tinha um pequeno investimento. Então, em 2020 eu tava com 633 investido, tá? E esse valor aqui, ele ficou por um bom tempo lá parado. E em 2021 eu saí de 633 para 1.123. Certo? Novamente fiquei um tempo. Já em outubro aqui eu consegui fazer mais uma aposta, então fui para R$2.000. Então eu fui aos poucos, literalmente, tá? R$2.000 aqui. Passei 2021, então comecei 2022 aqui com R$2.126. Mantive esse valor aqui por um bom tempo, até o final do ano, então não mexi. E aqui eu meio que zerei as posições aqui. E foi no mês 4 de 2023 que eu comecei a de fato investir ali com consistência, com valores maiores, tá? Então abri
abril de 2023 aqui, eu já consegui aportar 28 mil reais. Pra você que não sabe, eu já trabalho muito tempo com a internet e aqui foram os resultados que eu tava tendo nos meus negócios, tá? Então eu tenho vários sites criados, rendimentos desse negócio e eu comecei a aportar aqui no mês 4, tá? 28 mil reais eu já consegui comprar em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar aqui a evolução do patrimônio, eu vou te mostrar também quais foram os fundos imobiliários que eu comprei. E no mês 5 de 2023 eu já consegui ir para 49, então você percebe que eu tive um grande aporte aqui de um mês pro outro, tá? No próximo mês aqui, no mês 6, eu continuei com 49, mês 7 eu consegui aportar mais um pouco, então fui para 57 mil, e aqui eu tive uma queda, provavelmente, então eu vendi. Nessa época que eu não me preocupava tanto com reserva de emergência, inclusive hoje eu recomendo que você tenha uma reserva de emergência, é algo que eu foco hoje, então é algo que você deve colocar como prioridade para você conseguir investir com aquela paz, vamos dizer, certo? Para você não precisar vender os seus ativos. Nessa época aqui eu precisei vender. No mês 9 eu voltei para 53 mil, aqui no mês 11 59 mil 2023 e no mês 12 59 mil. Então vamos ver aqui novamente, ó, eu comecei aqui em 2023 com 28 e a gente finalizou aqui em 2023 com 59 mil investido. 2024 foi para 87 mil, tá? 87 mil, ficou um tempo aqui, caiu um pouco e no mês de maio foi o primeiro mês que eu consegui aqui ter mais de 100 mil reais investidos em fundo imobiliário. Isso aqui só em fundos imobiliários. E nesse momento que eu consegui ver de fato o poder dos juros compostos trabalhando. Então esse valor de mais de 100 mil, ele já vai render bons dividendos ali, mensais ali. Eu vou te mostrar quanto que rende, tudo certinho. E já dava para pagar uma conta, já dava para pegar aquele dinheiro e utilizar para algo útil, tá? E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a ter aquela consciência de realmente reinvestir, que é o que eu recomendo hoje. Então pensa que você está construindo algo maior. Quanto mais você ganha ali, quanto mais você consegue aportar, maiores vão ser os dividendos e você pode pegar esses dividendos e reinvestir novamente e vai virando uma bola de neve, certo? É você colocar ali os juros compostos para literalmente trabalhar para você. Então, aqui no mês 5, 113 mil, no mês 6, 105 e foi aumentando, tá? E no mês 9 aqui, conseguimos chegar a 179 mil, quase 200 mil investido, tá? No mês 10 caiu um pouquinho e no mês 12, 264. Então, de um ano para o outro, ó, o ano de 2024, comecei com 87 mil e lá no final, nós conseguimos aqui 264 mil. Isso, investindo todos os meses, reinvestindo os dividendos, focando no meu negócio para gerar mais resultado, para comprar mais fundos imobiliários, certo? Aqui foi passando o tempo. Em 2025 caiu um pouquinho, então eu tive que vender um pouco, fiquei com 236. No mês 6 de 2025, 253 e fiquei por um tempo com esse valor e caiu um pouquinho aqui no final de 2025, certo? Então, um patrimônio de mais de 200 mil reais aqui em fundos imobiliários. Eu vou te mostrar quanto que de fato rendeu ao longo do tempo esses investimentos. Lembrando, não é uma recomendação de investimentos, esse vídeo não é uma promessa de ganhos, nada disso, mas é mostrar para você o que eu fiz ao longo do tempo para que você tire as suas próprias conclusões. É um vídeo 100% educativo, tá? E olha só, vou mostrar aqui os proventos, vou filtrar aqui por fundos imobiliários e vou colocar aqui todos para você ver. Então, no início a mesma coisa, tá? Eu comecei recebendo lá atrás R$ 2,60 no mês. Então, no mês de setembro de 2020, caiu lá na minha conta R$ 2,60. E eu lembro que eu fiquei muito feliz com esse valor. Não era pelo valor em si, dos R$ 2,60, mas era porque eu sabia que funcionava. Se eu todo mês reinvestisse, se todo mês eu focasse naquilo, eu ia estar criando uma renda passiva. E uma renda passiva é totalmente diferente, porque é um dinheiro que está ali investido e que ele vai retornar para você, certo? Então, tem aquilo de tipo, caramba, agora eu sou um pequeno dono de um shopping, por exemplo, eu sou um pequeno dono de uma empresa, de um imóvel, e essa empresa, ela gera resultado e eu ganho uma parcela. E essa parcela em 2022 foi bem pequena, mas eu sabia que se eu aumentasse, ela ia ficar maior, certo? E olha só, eu fiquei por um bom tempo recebendo 2,79, aqui em 2021, em setembro, 6,22 no mês, e foi aumentando, tá? Mas resumindo, fiquei de 2020 até 2022 ali, mais ou menos, recebendo no máximo R$20 por mês de dividendo. Já no mês 5 foi o primeiro mês que realmente foi um valor maior. Foi R$330 aqui que eu recebi com proventos, com fundos imobiliários. E esse valor aqui já dá, de fato, para você fazer algo, já dá para você pagar uma conta. Então, é você ver o poder dos juros compostos realmente trabalhando para você. Então, 368 no próximo mês, tá? De 331 para
para 368, depois já fomos aqui para 409 reais, caiu um pouquinho, né, de acordo com a venda, voltou para 300, 468 e finalizei aqui com 430. Então eu comecei aqui 2023 com 330 e finalizei 2023 aqui, olha só, com 430 reais. Começamos 2024 525 reais, tá? Foi aumentando, então 600 reais ali no mês, 500, 800 e aqui a primeira vez que nós conseguimos aqui 1.300 no mês com fundos imobiliários, tá? Novamente aqui, que foi no mês de setembro de 2024. Isso aqui, pra mim, já era algo sensacional, porque imagina você receber R$1.300 ali de aluguéis, certo? E fundo imobiliário tem muitas vantagens. Se você quiser, você consegue vender. Não é igual uma casa que você tem que colocar uma placa de venda, que demora a vender. Fundo imobiliário, se você quiser, em 3 dias, o valor tá na sua conta. Não tem aquele problema com o inquilino, com aquela dor de cabeça, sabe? Então, pra mim, faz mais sentido e é uma receita bem legal, tá? Aqui no mês 10 de 2024, 1.200. Foi indo, tá? 1.200. E aqui no primeiro mês de 2025, batemos mais de R$2.000 aqui em receita de fundos imobiliários, certo? Esse valor aqui, ele ficou em torno de 1.800, então recebemos todos os meses aqui 1.800. E no mês 11 aqui, 1.600. Caiu um pouquinho, certo? Olha só, eu vou pegar aqui também o anual para te mostrar ano a ano aqui. Então, 2020, um ano inteiro, nós tivemos R$10 de proventos. 2021, R$60. 2022, 185. Aqui já começou a melhorar, então 2023, 2.900. Aqui em 2024, 10.000 no ano, isso aqui no ano, tá? E em 2025, já recebemos aqui um total de mais de R$20.000 só de renda passiva através dos fundos imobiliários. Quais os fundos imobiliários que eu tenho e que eu tinha lá na época? Olha só, eu vou mostrar aqui o resumo. Tem aqui algumas ações também, tá? Então, Banco do Brasil, CEMIG, mas fundos imobiliários, atualmente eu tenho 4 em carteira. Eu não gosto de ter muitos ativos, mas eu pretendo aumentar. Então, acredito que o ideal seja entre 10 a 20 ativos ali, somando os fundos imobiliários com as ações, certo? Mas você pode ver que está diversificado entre setores. Então, o KNRI, ele é um fundo híbrido. Então, ele tem galpões e também escritórios. Nós temos aqui um total de R$76.000 e eu consegui comprar ele a R$132 o preço médio, certo? Então, o KNRI, para mim, ele é um excelente fundo e nós temos ele aqui em carteira. Temos aqui o XPML, que é um fundo de shopping, que é um bom fundo também, tá? Temos R$73.000 aqui, são 683 cotas, e eles têm imóveis de alta qualidade em vários locais do país, e ele paga todo mês. Se nós vimos aqui, novamente, em proventos, dá para me filtrar, vou colocar aqui o XPML, e vou colocar mensal, dá só uma olhada. Só de XPML, nós estamos recebendo aqui por mês, em média, R$628, que é algo muito bacana, tá? Vou voltar lá. Temos aqui também o HGLG, que é um fundo de galpão logístico. Eu gosto muito de fundo nessa área de galpão logístico. As empresas cada vez mais precisam de galpões. Então a internet está crescendo, as empresas que vendem, então e-commerce, automóveis, precisam de galpões e acaba virando inquilino desses fundos aqui. E eu tenho o HGLG, que é um dos maiores, é um dos queridinhos aqui que a gente tem da Bolsa de Valores, e eu decidi comprar ele também, tá? E o ALZR, que é um fundo híbrido. Atualmente eu tenho esse, quero aumentar bastante aí a minha posição e também diversificar, ter mais fundos imobiliários. Então tem outros fundos imobiliários que eu estou olhando na área de setor logístico, por exemplo, o BTLG, que eu estou começando a estudar mais, que eu acho que pode fazer sentido. Talvez adicionar um fundo de papel também, porque esses fundos aqui são de tijolo, então são fundos que têm imóveis físicos, e também temos os fundos de papéis, que são fundos que vão trabalhar no mercado imobiliário, mas não necessariamente eles têm imóveis, certo? Eles podem emprestar dinheiro para o mercado imobiliário, por exemplo, e receber juros para isso. E pode fazer muito sentido. Eu estou olhando para alguns, como por exemplo o KNCR. Lembrando, não é uma recomendação de investimento, é só o que eu estou fazendo e os ativos que eu venho estudando. E olha só, nós precisamos avaliar alguns pontos aqui, tá? Eu já te mostrei aqui quais os ativos que eu tenho, como que o meu patrimônio cresceu ao longo do tempo, quanto que gerou ali de proventos, e eu quero que você comece a pensar sobre como que você pode organizar melhor a sua vida financeira. E o primeiro ponto seria justamente você definir exatamente qual que é o seu custo de vida mensal e quanto você quer gerar de renda passiva e colocar esse valor como um objetivo. Então imagina o seguinte, o meu custo mensal é R$3.000 por mês e vamos dizer que você quer viver de fundos imobiliários com os dividendos ali. Você vai ter uma meta ali de ter R$3.000 por mês de dividendos, de renda passiva através dos fundos imobiliários. Esse é o primeiro ponto, certo? Então você precisa colocar um objetivo para você começar investindo, não precisa ser valores altos, tá? Dá
para você começar investindo com R$100 por mês. Porque quando você coloca R$100, você tem a consistência, você vai criando consistência, você vai mudando seus hábitos para cada vez mais aquilo virar uma rotina. E assim que você ganhar mais dinheiro, você pode ir aumentando. Então, vai investindo 200, 300, 400 reais. Esse dinheiro vai render ali os proventos, certo? Você pode pegar esses dividendos e reinvestir para que você cada vez mais chegue mais perto dos seus objetivos, certo? E olha só, eu recomendo também, como eu já te disse, diversificar entre setores. Então imagina o seguinte, nós temos fundos imobiliários de vários setores. Temos fundos de tijolo, que são os imóveis físicos, então são de fato os galpões, shoppings, esses são imóveis físicos, tá? Fundos imobiliários dessas áreas compram esses imóveis e eles colocam para alugar. Dentro dos fundos de tijolos, nós temos ali lajes corporativas, que podem ser prédios comerciais, escritórios, temos shoppings, como eu mostrei, o XPML, galpões logísticos, que podem ser o HGLG, que eu tenho em carteira, o BTLG, tem o XPLG também, temos renda urbana, que é varejo, então supermercados, atacarejos, como por exemplo a LZR, temos educacional, que são imóveis alugados para universidades, escolas, temos hospitais, clínicas, laboratórios, agências bancárias, então imóveis alugados para bancos, hotéis, tá? Então todos esses grupos aqui fazem parte do setor de tijolos. Eu gosto bastante de lajes corporativas, shoppings, galpões logísticos, porque são setores perenes, tá? Mas nós também temos os fundos de papéis. E um fundo imobiliário de papel é um FII que não investe em um imóvel físico em si, e sim em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, principalmente em CRI. CRI é certificado de recebíveis imobiliários, tá? Que são dívidas de empresas do setor imobiliário. Então o fundo ele compra esse título e ele recebe juros mais correção. O terceiro ponto para você refletir é: você precisa reinvestir os dividendos, tá? É literalmente o que faz os juros compostos funcionar de verdade para você. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho aqui a calculadora de juros compostos e eu vou colocar aqui uma taxa de juros, vou colocar 14%, tá? Mensal, que é algo possível, e eu vou colocar aqui um investimento mensal de R$500. Vamos supor R$500 durante um período de 10 anos. Vou colocar aqui, valor inicial, vou colocar 0 mesmo, e vou clicar aqui em calcular. Na verdade aqui, ó, tá mensal, na verdade é anual, então aqui 14% ao ano, tá? Vou colocar aqui em calcular. Beleza, olha só que bacana. Essa parte aqui é o valor em juros e essa parte é o investido. Então você percebe que o tempo ele é muito importante. Quanto mais o tempo passa, mais os juros vai fazer diferença ali na sua carteira e mais relevante ele vai ficar, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, um valor de R$1.000 durante 20 anos. Vou clicar aqui. Olha só, nós teríamos aqui um valor total de R$1.160.000, sendo que boa parte vem de juros e não do valor investido. E essa faixa aqui mais escura aqui é o valor investido e essa aqui é juros, tá? Esse é o efeito dos juros compostos. Então, se você compra fundos imobiliários e o rendimento dos fundos imobiliários, você compra mais fundos imobiliários, você vai ter esse efeito aqui para você, tá? Vai chegar um momento que esses rendimentos, ele é muito mais expressivo do que os seus próprios investimentos. Então, lá na frente, isso é algo que de fato vai fazer muita diferença. Então, pegando esse exemplo aqui de investir R$1.000 aqui, no mês 65, você já teria ali R$1.000 só de juros, tá? E ele vai ficando cada vez maior. Lá no final desse período, você continuaria investindo R$1.000, porém você já estaria recebendo R$12.000 de juros. Então, reinvestir esses valores faz muito sentido, tá? Olha só, se você gostou do vídeo e quer aprender mais sobre o mundo de investimentos, quer aprender a investir, eu vou deixar um link aqui para você clicar, para você ter acesso a um conteúdo mais detalhado que vai te ensinar como você consegue investir melhor, tá? Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram. Eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Não esquece de deixar o like. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima.